Olá pessoal, como é que vocês estão? Estão bem? Vamos começar mais uma etapazinha, mas antes disso vamos fazer nosso culto, tá certo? Nossa meditação. Nós estamos ainda, com o nosso projeto Reavivados por Sua Palavra. Então vamos ler o Salmo 139, alguns versos para que nós possamos meditar e nos aproximar mais de Deus. Certo? Salmo 139 é muito interessante, é conhecido e ele é especial para todos nós, tá certo? O verso 1 diz: Senhor, tu me sondas e me conheces, sabe quando me assento e quando me levanto, de longe penetra os meus pensamentos. Esse verso fala que não adianta querer nada, esconder nada de Deus, não é? Ele sonda tudo. A gente pode até querer esconder coisas de nossos pais, de pessoas, mas de Deus não. Aqui no verso 7 diz: Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo do abismo, lá também estás. Aqui o verso 23 diz assim: Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Então não adianta, nós queremos esconder nada de Deus. É tempo de refletir, fazer uma sondagem no nosso coração. Mais do que nunca estamos vendo que Jesus está pertinho de voltar. Então é tempo de limpar nosso coração, tempo de tirar tudo aquilo que pode nos afastar de Deus, pode nos tirar a salvação. Então esse salmo aqui é um salmo que nos chama, nos chama para realmente fazer uma limpeza em nossas vidas e viver de acordo com a vontade de Deus. Vocês não querem fazer isso também, não? Cada um da gente é necessário, Quem sabe lá no quarto fazer uma oração sozinho com Deus e aí pedir para que Ele venha nos ajudar a limpar nosso coração, porque a coisa que nós mais queremos aqui na terra é um dia estar lá no céu, Aqui a terra, nosso momento aqui é passageiro, certo? É rápido e passageiro. Então que Deus possa nos abençoar, que possamos levar a sério o estudo da sua palavra, como eu tenho falado várias vezes aqui. Eu tenho falado várias vezes que esse é um livro sobrenatural, é um livro que, quando lemos ele, desce poder do céu para a nossa vida, e precisamos de poder do céu para enfrentar nossos desafios, tá bom? Cada um de vocês pense direitinho, pense no seu dia a dia, pense em pedir a Deus para ser uma pessoa melhor, Vamos tirar as coisas do mundo que nos afastam dele, para que possamos, de fato, fazer a sua vontade, obedecer seus mandamentos, por amor a ele, não para se salvar, por amor a ele. E aí Deus cuidará da gente nesses dias finais e quando ele vier, nos levará para o céu. É a coisa que mais interessa no momento é agora, tá certo? Vamos fazer uma oração e vamos agradecer a Deus pelas bênçãos derramadas e para Ele estar com a gente nesses momentos difíceis que estamos passando agora, tá bom? Fecha o olhinho aí, vamos lá? Fecha o olho. Isso. Vamos agora orar. Querido Pai amado, mais do que nunca, ó Deus, Tu sabes o que estamos passando agora, Tu sabes os problemas que cada um da gente tem enfrentado, não importa se é na área de saúde, se é na área financeira, na área dos relacionamentos, sabemos que precisamos, Senhor, de Tua mão ajudadora. Como a meditação de hoje falou, não adianta querer esconder nada de Ti, porque Tu sabes todas as coisas, Tu sonda todos os nossos pensamentos. Nos ajuda nesta caminhada,
para que possamos chegar no céu com alegria e livre das coisas deste mundo finalmente. Tu abençoa, Senhor, cada menino, cada menina, abençoa a sua família. Tu sabes, Senhor, que é um desafio para todos. Então abraça cada pai, cada mãe. Tu sabes, Senhor, que a pressão é grande para todos, mas sabemos de uma coisa: precisamos descansar em Ti. Nos abençoa agora e nos guarda do mal e nos prepara para o Teu reino, pois é a coisa que mais importa agora. Em nome de Jesus. Amém. E aí, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Vamos continuar nossa jornada através do nosso livro, ok? Vamos continuar falando um pouquinho mais sobre a Europa agora, não é? O aspecto demográfico e econômico, tá certo? Vamos conhecer um pouquinho sobre a população e também sobre a economia da Europa, tá ok? Vamos prestar atenção. Se tiver dúvida, repassa o vídeo, tá certo? Se tiver dúvida ainda, pelo WhatsApp, se comunique comigo para tirar todas as dúvidas possíveis. Muito bem, está aqui, vamos lá. Olha aqui, população europeia, como é que ela se apresenta? Então, a população europeia é uma população diferenciada de todo o mundo, né? Uma população que apresenta um alto padrão econômico em relação aos outros continentes, justamente porque ela se firmou e depois de se firmar, ela começou a explorar os outros continentes e assim ela começou a obter recursos, não é? Riquezas dessa exploração e ainda hoje continua. Então ela tem um padrão de vida diferenciado, uma qualidade de vida diferenciada, justamente porque ela se estabilizou, se estabeleceu e também vive ainda de explorar os outros países, não só os recursos naturais, como também a população em termos de consumismo. Então ela tem um alto padrão de vida por causa disso, tá certo? Muito bem. Outra coisa importante é que esse padrão de vida é fácil de vê-lo, porque ele reflete no estilo de vida da população, não é? Na qualidade de vida da população. O pessoal lá, eles têm uma melhor qualidade de vida e isso é visto facilmente. Muito bem. Vocês sabem que esse nível de vida deles não conseguiu de uma hora para outra. Uma das coisas que explica essa qualidade de vida é porque foram eles que começaram primeiro a Revolução Industrial. A industrialização começou lá na Inglaterra, depois se espalhou pelo restante da Europa, no século XVIII, aproximadamente 1750. E ainda hoje a industrialização ela reflete o padrão de vida da população. Se é um país bastante industrializado, então isso significa riquezas e significa qualidade de vida para a população, certo? E a maior parte dos países da Europa começaram essa indústria cedo e então eles conseguem manter o padrão de vida da população, tá certo? Então a industrialização lá ela tem um nível tão bom que representa aproximadamente 40% da economia do mundo. Então esses países da Europa, os mais industrializados, claro, não são todos, eles representam 40% da economia do mundo. Então são muitos países, não é? São muitos países que têm essas indústrias e têm essas multinacionais espalhadas pelo mundo inteiro. Ok? Muito bem. Em termos de população, ela está em torno dos 740 milhões de habitantes, 750 milhões de habitantes. Não é uma população que cresce, como nós vamos ver em alguns dados, ela não cresce porque eles têm
uma, um número de nascimento muito abaixo de todo o restante do planeta, tá certo? Embora seja um grande número populacional, 740, 650 milhões de habitantes, mas representa apenas 10% da população mundial, certo? Nós estamos próximos dos outros bilhões de habitantes, então está aí. Como eu disse antes, né, já fiz essa introdução, então está aí. A Revolução Industrial teve início na Europa, daí porque todos os países lá já começaram cedo sua industrialização e hoje mantém essa hegemonia ainda, dessa força industrial, né, junto agora com alguns países asiáticos e Estados Unidos. Uma das características da indústria é que ela provoca a urbanização, então as primeiras grandes cidades do mundo surgiram lá, tá certo? E hoje a maior parte da população vive na cidade, representa 90%, até lá mais de 90% da população urbana, lá na Europa, tá ok? Como vocês estão vendo, aproximadamente 45 cidades lá na Europa tem mais de 1 milhão de habitantes. Então é um bom número, né, para às vezes países pequenos, mas justamente porque ela é totalmente urbanizada, tá certo? Deixou de ser rural. No início, o pessoal rural foram trazidos para a cidade, foram treinados para trabalhar nas fábricas, e hoje 90% ou mais de 90% da população vive na cidade, ela é urbana. E essas indústrias, onde elas se localizam? Elas se localizam justamente, não é, nas margens dos rios. Elas surgiram inicialmente lá, porque a indústria ela precisa de muita água para todo o seu processo industrial, não é? Desde o manuseio com a matéria-prima, certo? Seja ela da agricultura, seja ela da pecuária, seja ela da mineração, precisa de muita água. Então, a maior parte das indústrias lá da Europa se encontram à margem dos rios, como a margem dos rios Reno, Tâmisa, Pó, Sena e outros rios. Porque justamente a indústria tem a necessidade primordial, que é dessa água, desde o início do processo industrial até o final, ao produto final, ela precisa dessa água. Então, a maior parte da indústria estão justamente nessa região. Uma coisa interessante lá na Europa é a diversidade étnica. Apesar, não é, do europeu ser aquele branco, não é, chamado homem branco, certo? De cabelos pretos na parte central e sul, ou loiros da parte norte, mas essa diversidade étnica é bem real. Outra coisa interessante são os idiomas. Os idiomas da Europa são bem diferenciados, certo? A Suíça, por exemplo, é uma curiosidade da Suíça. Eles têm 4 idiomas falados no país, certo? Tem o alemão, tem o francês, tem o italiano e tem o romanche, que é a língua mais falada lá na Suíça, certo? Que é bem diferenciado. Então, um paísinho pequeno como a Suíça fala 4 idiomas, como estou apresentando aqui para vocês, ok? Então, uma curiosidade, né? Por que é que os idiomas europeus não são só lá da Europa, estão espalhados pelo mundo? Aqui no Brasil mesmo nós falamos português, não é? A maior parte dos países aqui da América do Sul falam espanhol. Mas por que isso? Justamente porque teve o período da colonização, então quando os produtos lá da Índia começaram a ter aquela força financeira, não é, lá na Europa, eles saíram pelo mundo descobrindo novas terras justamente para explorar, para enriquecer seus países. Então, ao sair para explorar os outros mundos, os outros continentes, eles deixaram seus idiomas lá, tá certo? Uma coisa clara, como eu já falei aqui, é
é no Brasil, é nos países aqui da América do Sul, chamado América Latina, né, onde predomina o português e o espanhol, certo? Então, lá nos Estados Unidos, né, se fala o inglês, justamente porque foram explorados com mais força pelos ingleses. Lá no Canadá temos duas línguas oficiais lá, que é o inglês e o francês, porque esses dois países exploraram bastante lá essa parte norte da América do Norte, certo? E como eu falei, aqui na América Central e do Sul, chamada América Latina, predomina o espanhol e o português, porque foram esses dois países que exploraram com mais vigor, podemos dizer assim, essa parte da América, tá certo? Lá na Ásia também, vários países por lá, não é? Pode ter seu idioma oficial, original, mas fala também, não é? O inglês, o francês, certo? E sem falar na África, certo? Apesar deles terem sua língua materna, mas geralmente a população fala também o idioma do país que foi explorado, do país europeu. O alemão, o português, o inglês, o francês, certo? Está espalhado lá pela África também. Então, ou seja, os idiomas europeus estão espalhados pelo mundo justamente por causa da colonização, da exploração desses países. E em alguns países mesmo eles impuseram, certo, o seu idioma, e alguns até apagaram de certa forma o idioma original, nativo, e essa é a razão. Ok? Muito bem. Essa pirâmide etária aqui, ela explica como se comporta a população europeia em termos de gênero e de idade também, tá certo? E também expectativa de vida, número de nascimento também. Então dá para ver aqui à direita é uma pirâmide etária da África, dá para ver que a base dela é bastante larga, ou seja, mostrando que tem muito nascimento lá na África, não é? Na África é o continente que mais existe nascimento, número de nascimento por mulher, alguns países chegam até 9 filhos por mulher, então a base dela é bem larga, mostrando essa taxa de natalidade altíssima. No entanto, não é? A expectativa de vida é bastante baixa, certo? É bem abaixo da média mundial. Tem países lá que a expectativa de vida, em alguns países africanos, é 40 anos, é 38 anos, então é baixíssima, né? O que explica a qualidade de vida, o estilo de vida, não é? As guerras civis, as doenças, a desnutrição, entre outras coisas mais. Okay? Enquanto que na Europa é bem diferente, dá para perceber que na base ela é bem estreita, mostrando justamente a baixa natalidade. Uma natalidade baixíssima, né? A população adulta é maior. No entanto, a população idosa também é um pouco expressiva, certo? Vejam aí que a média de vida deles lá é bastante alta em relação ao mundo, certo? No caso dos 80 anos, essa média, como a gente vai ver daqui a pouco. Outra coisa também que vale a pena chamar a atenção são as migrações. Existem países lá que, como a taxa de natalidade é baixíssima, eles abrem espaço para os imigrantes justamente para fortalecer a população, já que a taxa de natalidade é baixa, as mulheres querem ter poucos filhos, a família em geral, então eles abrem esse espaço. Em alguns lugares mais, outros menos. Então existem muitos imigrantes lá, de todas as regiões do mundo, da América, da Ásia, ok? Claro que existem sempre aqueles grupos, não é, locais que intimidam, que discriminam os imigrantes, tá certo? Existem até grupos radicais que agem como nazistas, né, até matando o imigrante, achando que vai tomar o espaço deles e tudo mais. Mas, de certa forma, esses imigrantes, na verdade, é uma boa mão de obra para esses países, porque
ajudam o país a crescer e a manter o nível populacional, né? Para não ter tanta queda como alguns países que o crescimento é negativo, ou seja, o país, em vez de crescer, a população está diminuindo, a população idosa vai morrendo e não vai tendo nascimento. Então, esses imigrantes dão um certo equilíbrio, tá certo? Então, o crescimento vegetativo lá é baixíssimo, né? A taxa de natalidade e mortalidade lá, as boas condições de saúde favorecem justamente a boa qualidade de vida, mas não o crescimento vegetativo. O crescimento vegetativo é baixíssimo, está na casa dos 2, né, filhos por mulher, alguns abaixo, certo? Então, realmente é baixíssimo lá, ok? Mas o que é que explica essa baixa taxa de natalidade lá? Tem algumas explicações para isso. Inicialmente, né, as famílias lá usam excessivamente métodos contraceptivos, ou seja, eles evitam filhos das mais variadas formas possíveis, justamente porque eles dão muito valor à profissão, né? O mercado de trabalho é muito competitivo, então as mulheres usam bastante maneiras diferentes de evitar filhos, justamente para não perder espaço no mercado de trabalho. Outra coisa, né? Mostrando lá que o índice de fecundidade é baixíssimo, está nos 2 filhos por mulher, tá certo? E alguns países bem abaixo. Então, essa questão do envolvimento da mulher no mercado de trabalho é que explica um pouco, não é? Elas querem ter menos filhos justamente para não interferir na sua vida profissional. Outra coisa é o elevado custo. É verdade que o país é rico, mas o custo de vida lá é altíssimo, na educação, na alimentação, né, na saúde, então é altíssimo. Então, famílias maiores, custos maiores, né? Então eles diminuem o número da família justamente para equilibrar essa questão. Outra coisa também é a informação, certo? Então, existe a mídia, não é? Ela traz informações que muitos filhos gera um alto custo de vida, então essa questão da informação faz com que eles diminuam o número de filhos também. Essa informação é importante justamente para agregar valores financeiros, valores de conhecimento para a população, então a informação é muito importante. Então, é por isso que os países da Europa têm os melhores IDHs do mundo, certo? Os países da Europa sempre estão em primeiro lugar como IDH, que é Índice de Desenvolvimento Humano. Às vezes a Austrália, não é? Algumas vezes está em primeiro lugar, mas sempre é a Noruega, não é? A Alemanha, não é? A Suíça. Esses países estão sempre nos primeiros lugares em IDH, Índice de Desenvolvimento Humano, ou seja, em qualidade de vida, por dizer assim, né, que se apresenta através da boa educação, boa saúde, boa renda. A renda é bem distribuída na população, não é? As pessoas têm bons salários lá, então isso demonstra através da qualidade de vida, do estilo de vida, ou seja, no IDH da população. Mais uma vez falando, né, sobre o grave problema de natalidade, que tem países lá que os governos pensam em fazer promoção para que os casais tenham filhos, né? Ajudando na área de saúde, na criação financeira do filho, certo? Então, existe essa questão de promoção para que os casais tenham filhos lá, né? Com ajuda financeira, claro, isso é o grande incentivo, ok? Mas muitos casais, mesmo assim, não querem, preferem adotar uma criança de um país subdesenvolvido, aqui da América, da África, da Ásia, do que ter filhos. Acha que é mais cômodo para eles. Tem muitos imigrantes americanos, africanos lá, justamente por isso, né? Porque pegam essas crianças pequenininhas, levam para lá e a despesa é menor, tá certo? Muito bem. Então, uma coisa tem que ficar clara voltando um pouquinho para a economia, que
a economia ela é preparada para o consumo, para o consumismo. Então, eles querem vender e vender. Então, eles trabalham muito essa questão da mídia, a questão dos produtos de qualidade, oferece produtos que realmente de confiança para que possa ganhar a confiança do consumidor. Então, a indústria ela é preparada para isso. Muito bem, um destaque importante da economia da Europa, com certeza, é a agricultura e a pecuária. Né? Nós vemos aqui que eles exploram bem as terras férteis lá da Europa, né? Que a maior parte é planície, justamente terras férteis, tem bastante água, eles não sofrem com água, então eles exploram bastante, principalmente porque a agricultura é mecanizada. Então, como eu falei antes, né, é uma pequena parte da população que está no campo, mas como ela é mecanizada, não precisa de grande contingente populacional. Então eles plantam bastante uvas, né, maçãs, como vocês vão ver aí, trigo, né, porque o clima favorece essa plantação de trigo e cevada e outras coisas mais. E então o que acontece? Não é um país tropical, mas o que o clima favorece, eles produzem bastante, certo? Inclusive, tudo que eles produzem não é absorvido pela própria população, é consumido pela própria população, não dá para exportar, a não ser para alguma coisinha para os países vizinhos mesmo ali, ok? Outra coisa importante é a agricultura, que não é muito beneficiada pelo clima, mas eles investem bastante, é mecanizada também, então tem uma boa produção também na área da pecuária, ok? Quais são as principais indústrias de lá? Praticamente em todos os ramos, né, de atividade industrial existem indústrias para lá, mas existe destaque para a indústria automobilística, indústria petroquímica, tá certo? Alimentícia, lá daqueles países do norte, né, a indústria madeireira, né, da celulose, a fabricação de papel, certo? A têxtil, um destaque muito grande, todo mundo tem que se vestir, não é? Muita gente, certo? A indústria dos remédios, produção de remédios, tá certo? Um destaque, uma coisa interessante lá na pecuária foi um período aí que teve a questão da vaca louca, lá na Inglaterra, não é? Eles sempre procuram, na Inglaterra, em qualquer país da Europa, procuram aumentar cada vez mais sua industrialização, produzir mais e mais para poder ter mais lucro. E eles pensaram, por que a gente não aproveita o resto dos produtos da vaca, não é? E bota novamente na ração para que ela tenha essa proteína de volta. E isso foi um tiro no próprio pé. Né? Então, o gado bovino ele não é carnívoro. Quando ele ingeriu essa proteína animal, houve mudanças, né, nas suas células e elas começaram a adoecer, certo? A ter sintomas, né, de doenças incuráveis, como foi essa doença da vaca louca. E passou para o homem também, certo? Muitos rebanhos foram abatidos lá para parar com essa doença e tiveram que voltar à alimentação original, certo? Com as rações vegetais para acabar com essa doença, a doença da vaca louca. Né? Então foi uma coisa interessante que aconteceu lá na pecuária lá da Europa, principalmente na Inglaterra. Ok, como eu falei antes, a indústria tem tudo a ver com a urbanização. Não é? A indústria atraiu todo o pessoal da zona rural, eles foram treinados, qualificados, justamente. Não é? Então, a indústria, não só lá na Europa, mas no mundo inteiro, é a principal razão da urbanização. Não é? Isso significa melhores salários, melhor estilo de vida, melhor acesso, não é? Ao produto, melhor acesso aos bens de serviço, como hospitais, como farmácias, como escolas. Então, a indústria é a principal razão da urbanização lá na Europa. Ok? Como eu falei antes, né, existem muitos produtos ainda aqui no Brasil, em qualquer parte do mundo lá da Europa. Por quê? Porque a indústria lá, ela trabalha justamente para abastecer o mundo inteiro. São as chamadas multinacionais que nós temos aqui.
algumas importantes, tá certo? Como a Volkswagen, como, entendeu, a Philips, certo? A Fiat, não é? E outras na área de automobilismo, na área de alimentação, em todas as áreas, certo? Então, existe sempre essa exploração capitalista, certo? Porque o que vale é o lucro para eles. Então, eles procuram sempre maneiras. Mandam suas empresas para os países subdesenvolvidos, porque lá a mão de obra é mais barata, existe a matéria-prima, menos rigor dos governos na fiscalização dos recursos naturais e o que mais importante, o consumidor que eles têm aqui, justamente para explorar. Ok? Então o trabalho sempre foi desumano, né? Desde o início lá, ainda hoje continua, claro, com mais qualidade de vida. Para ter ideia, eles trabalhavam cerca de 16 horas por dia, com um pequeno intervalo para o almoço. Então era muita exploração, então por isso que era normal a expectativa de vida ser baixa, principalmente que trabalhava na mineração, né? Com 30 e poucos anos, os pulmões já não suportavam mais, havia muito óbito, muita morte por causa da exploração, tá ok? Era comum, não existia qualidade no ambiente de trabalho, então existiam muitas pessoas mutiladas pelas máquinas, não tinham proteção como tem hoje, não tinha esse interesse, essas pessoas eram mutiladas, mandadas para casa, não eram indenizadas, então existiam muitas pessoas mutiladas naquela época por causa do excesso de trabalho, cansaço e também as condições piores, né, para um trabalhador, ok? Então o trabalho realmente era desumano, muito desumano, tá certo? Muito bem. Então aqui está algumas empresas, uma boa parte, né, da Europa, que está espalhada pelo mundo através de suas filiais, suas multinacionais, para explorar o mundo economicamente, através do consumo, através do consumismo. Ok? Muito bem. Outra coisa importante para a economia da Europa é justamente o turismo. O turismo é muito importante porque o turismo gera muitas riquezas. Na verdade, a Europa é um dos tem os países mais visitados do mundo, porque tem justamente lugares históricos, milenares, e também eles investem muito através da mídia nessa economia. Nós temos lá Paris, nós temos Londres, nós temos a Itália, que é o berço da civilização romana, tá certo? Temos a Grécia, temos a Suíça, que é muito visitada também, ok? A Itália mesmo, tem os coliseus, tem muitos lugares bem visitados, históricos, então é bastante visitado, tá ok? Muito bem. Que é o turismo cultural, né? As pessoas amam a cultura europeia e visitam bastante os lugares tradicionais lá existe também o turismo religioso, sabe que a Idade Média foi muito marcante para a Europa, houve a perseguição religiosa, né? Então tem muitos marcos importantes lá na Europa, justamente por isso que é importante esse turismo, né? Quem tem oportunidade vai para lá realmente se enriquece, é um diferencial, ok? Muito bem, nós terminamos aqui, certo? Essa parte demográfica e econômica. A população lá, ela se estabeleceu lá, né, podemos dizer, há milhares de anos. Então, é importante salientar que eles habitam uma presença mais maciça a parte central, sul e oeste, né? A parte norte ela é menos habitada justamente por causa do frio extenso, é bom destacar isso. E isso é importante para a gente ver que eles se desenvolveram mais na parte central e na parte sul e oeste, tá certo? Da Europa. Então, tá aqui essa primeira parte. Estudem bem. Depois disso, vocês já podem fazer a atividade, mandar pelo Eclairce para a gente,
ok? E para que a gente possa acompanhar esse desenvolvimento de vocês, tá bom? Um abraço para todos e vamos aguardar as próximas aulas, tá bom? Um abraço para todos. Até mais.